Oi amiga, sejam bem-vindas a mais um vídeo tutorial aqui no canal. Hoje a gente vai aprender esse modelo tapete hexágono super fácil, rápido de produzir e que fica um charme, gente. É simplesmente perfeito e um modelo muito gostoso da gente estar produzindo. Então vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Os materiais necessários que a gente vai utilizar vai ser um barbante, tá? Esse que eu tô utilizando é o grafite da Barbanfil, uma tesoura, uma fita métrica e a agulha, tá? Esse daqui que eu tô fazendo, gente, é da numeração fio 6, tá? Então, a agulha que eu vou estar utilizando é a número 4 milímetros, tá? Então, vocês veem aí no lote, de acordo com o fio de vocês que vocês forem estar utilizando, vai ser o tamanho da agulha. Isso também depende do ponto de vocês. Vamos iniciar então o nosso trabalho, tá? Gente, para iniciar esse trabalho, eu começo com correntinhas. Eu vou ensinar vocês com essa técnica, mas quem já sabe aí e prefere fazer o anel mágico, também é válido, tá? Eu prefiro fazer com as correntinhas, porque já é a forma que eu trabalho, mas vai de vocês. O início, eu vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Seria essa parte aqui do meio, tá? Então, eu faço aqui com 3 correntinhas, mas vocês podem também tá fazendo aí com o anel mágico, fica da preferência de vocês. Amigas, vamos começar então o nosso trabalho, tá? Pra fazer a laçada inicial, eu coloco aqui, ó, o fiozinho pra frente e o fio maior pra trás. Seguro dessa forma. E pra laçar, eu coloco a agulha, ó, voltada pra cima. Dou uma volta, ficando assim na agulha. Seguro, coloco pra trás esse fio menor, pra frente o fio maior. Ficando assim, ó, o fiozinho na agulha. Agora, a gente vai laçar e puxar por dentro dessa laçadinha. Agora, tá o nosso nozinho, ó, inicial aqui, ó. Bem firme, não solta. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas. E vamos voltar na primeira e fechar com um ponto baixíssimo. Ficou um miolinho bem fechado, mas vai dar super certo, tá? Vamos subir 3 correntinhas na altura de um ponto alto e fazer um ponto alto pegando aqui dentro do miolinho, ó, bem no centro, tá? Opa. Bem no centrinho aqui a gente vai puxar e subir um ponto alto, ficando com um total de 2 pontos altos, porque a gente conta as 3 correntinhas como um ponto alto também. A gente vai fazer 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos dentro do miolinho. Então, a gente vai inserir a agulha aqui no meio. E vamos fazer 2 pontos altos. Ó, ficando dessa forma. 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do miolinho. Duas correntinhas, 2 pontos altos. A gente vai fazer o total de 6 repetições dessa, tá? Então, vai ficar 6, 2 pontos altos. 6 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Então, aqui a gente fez 4, vamos fazer mais 2. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Conforme você vai fazendo, você percebe que o ponto vai fechando aqui em cima das 3 correntinhas. Então, a gente vai dando uma ajustada assim, ó, puxando um pouquinho, pra não ficar por cima, tá? Vamos fazer mais 2 correntinhas e os 2 últimos pontos altos. Ficou dessa forma, ó. Total de 6 pontos, 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. A gente vai fechar agora com ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, fazer 2 correntinhas. Vamos ir na terceira, ó, eu dou uma puxadinha assim com a agulha.
Vamos vir na terceira, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira. Cuidado pra não confundir, gente, com a correntinha aqui do ponto alto que a gente fez no segundo, tá? Na terceira, a gente vai puxar o fio e fechar com um baixíssimo. Ficando assim a nossa primeira carreira do nosso hexágono. Nessa mesmo ponto, a gente vai subir mais 3 correntinhas, formando um ponto alto, laçar o fio e no próximo ponto fazer um ponto alto. Ó, ficou de novo um bloquinho de 2 pontos altos em cima do de baixo. Só que agora a gente vai fazer diferente. Tá vendo esse espacinho aqui com 2 correntinhas? A gente vai fazer um ponto alto dentro dele. Agora, para nossa separação, a gente vai fazer 2 correntinhas e para nosso próximo bloquinho, a gente vai fazer mais um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer ponto em cima de ponto em cima do próximo bloquinho. E mais um ponto no próximo espacinho. Na próxima carreira, ficou um total de 4 pontos em bloquinhos, tá? Então, cada bloquinho vai ser 4 pontos. Vamos fazer 2 correntinhas de separação, mais um ponto alto. Formando o próximo bloquinho. Ponto em cima de ponto. E mais um ponto alto no próximo espacinho. Formou mais um bloquinho de 4 pontos altos. Agora, a gente vai repetir, tá? 2 correntinhas, ponto no espacinho. Então, dentro do espacinho, gente, vai ser 2 pontos sempre, tá? Um ponto para um bloquinho, um ponto para outro bloquinho. E aqui, ó, em cima dos bloquinhos de baixo, a gente só vai completar. Então, vai ser ponto em cima de ponto e 2 pontos aqui dentro do espacinho, separado por 2 correntinhas. A gente vai repetir isso no total de quantas voltas vocês precisarem, tá? No meu hexágono aqui que eu tô explicando pra vocês, vão ser total de 6 voltas. Então, conforme vai subindo as voltas, vai aumentando a quantidade aqui dentro do bloquinho e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou completar aqui minha carreira com 2 pontos. E um ponto dentro do espaço. 2 correntinhas. Um ponto no espacinho. 2 pontos sobre cada ponto. Um ponto no espacinho. E isso vai pela carreira toda, tá? Ponto no espacinho. Chegamos no nosso último. A gente vai fazer aqui 2 correntinhas. Ó, lembrando que a gente iniciou aqui em cima do ponto. Então, não pode esquecer de fazer o último ponto aqui dentro, tá? Perfeito. Agora, a gente vai fechar o nosso trabalho na nossa terceira correntinha. A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Fechando, então, a nossa volta. Então, amigas, conforme a gente vai fazendo, eu gosto sempre de ir puxando aqui, ó, a pontinha dos espacinhos, que aí já vai formando o formato do hexágono, assim, ó, tá vendo? A gente já consegue perceber aqui um mini hexágono. Vamos para a próxima carreira, então. Nós vamos, então, para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui 3 correntinhas e vamos fazer um ponto alto no próximo ponto. Vamos fazer, então, ó, ponto sobre ponto até chegar no espaço. Temos 3 pontos altos. Agora, vamos fazer mais um ponto alto dentro do espaço. Ficando com 4. Vamos fazer 2 correntinhas, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Agora, aqui tem 4 pontos altos e a gente vai fazer ponto sobre ponto. Agora, no próximo espacinho, a gente vai fazer um ponto. Então, ficou aqui no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos juntos.
Vamos fazer 2 correntinhas de separação e mais um ponto dentro do mesmo espaço. E a gente vai repetir o mesmo da anterior, tá? Ponto sobre ponto e no espacinho um ponto, 2 correntinhas, mais um ponto e inicia novamente. Vou completar minha carreira e volto com vocês pra gente fechar o nosso trabalho. Chegamos aqui no final, meninas, fiz aqui, ó, um ponto dentro do último espacinho, 2 correntinhas de separação. Agora, a gente vai lembrar aqui, ó, igual do começo, a gente vai fazer um ponto alto dentro do mesmo espaço. E não pode esquecer esse último ponto aqui, tá? Pra completar os 6 pontos na nossa carreira. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto. E vamos fechar aqui na nossa terceira correntinha com um ponto baixíssimo, fechando então o nosso trabalho. Lembrando, ó, a gente coloca na mesa, sobre aí, não, se vocês estiverem produzindo, e puxa aqui, ó, os espacinhos pra gente já formar o nosso hexágono. Senão ele vai arredondando de acordo com o que a gente vai fazendo, tá? Então, aqui, ó, já tá feita a nossa terceira volta. A gente vai sempre repetir esse padrão, tá? A gente vai fazer aqui ponto sobre ponto que tem na base. E dentro dos espacinhos, a gente vai fazer um ponto, 2 correntinhas e um ponto. Cada ponto vai representar aqui, ó, o nosso aumento da nossa carreira, tá? Então, aqui, ó, sempre vai ter 2 pontos dentro do nosso espacinho e ponto sobre ponto. Vamos, então, para nossa quarta carreira. Vamos fazer 3 correntinhas, ponto sobre ponto até chegar no espaço. Então, aqui, ó, não pode esquecer o nosso primeiro ponto após subir as 3 correntinhas. Porque quando a gente tá iniciando, a gente acaba não percebendo que fica ponto aqui, então é bem importante prestar atenção neles. Vamos seguindo até o nosso espacinho. E aqui, ó, no nosso espacinho a gente vai fazer um ponto, 2 e um ponto. Seguindo sempre esse padrão, tá? Agora, ponto sobre ponto. Oi. Chegando no nosso próximo espaço, um ponto para fechar o nosso lado. Então, ficou um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É sempre par, tá vendo, meninas? Porque a gente iniciou aqui com 2. Então, fica 2 sobre cada ponto e um ponto a cada espacinho, formando, então, a nossa fatia aqui, né? Que imita bastante as fatias de pizza. Então, forma aqui, ó, a nossa fatia e vai aumentando nas laterais. Então, é sempre esse padrão. 2 pontos dentro do espaço e ponto sobre ponto. Vou fechar também essa carreira e no final a gente fecha juntas. Chegamos então no nosso último espaço. Fiz aqui 2 correntinhas de separação, fazer um ponto e vamos seguindo até o fechamento, tá? Então, aqui, ó, ficou 2 pontos pra gente completar. Faço 1 e faço 2. Vou na terceira correntinha e fecho com baixíssimo. Coloco sobre a mesa e vou puxando nos ladinhos. E tá ficando assim o nosso hexágono. Olha como ele fica perfeitinho, gente. A gente vai repetir até a 6ª carreira, tá? Desse trabalho. Aqui a gente já tem 4 voltas. Então, eu vou fazer aqui, vou adiantar pra vocês até a 6ª. E na 6ª, eu volto aqui pra gente fechar esse trabalho juntas. Chegamos agora na nossa última carreira e olha o tanto que a gente já andou, já cresceu bastante, já deu o formato do nosso hexágono. Agora, a gente vai fechar o nosso trabalho. Eu cheguei aqui no último espacinho da nossa carreira. Fiz aqui 2 correntinhas de separação. A gente vai fazer um ponto dentro do espaço. Vamos fazer ponto sobre ponto. E vamos fechar o nosso trabalho. Vamos aqui na nossa terceira correntinha. Vamos fechar com um baixíssimo, finalizando o nosso trabalho. Vou cortar o fio.
Agora, pra finalizar, eu dou uma laçada e puxo esse fio. Agora, pra arrematar esse fio, eu vou ensinar pra vocês a forma que eu faço, tá? Mas fica de acordo com vocês, se vocês já tem um padrão aí de finalização. Ó, eu distorço o fio, separo aqui, como é um fio 6, eu deixo 3 pontinhas pra cada lado. Insiro a agulha aqui dentro do ponto, puxo e vou dar um nó. Um nó normal mesmo, tá, gente? Dou um total de 3 nozinhos. Não solta, tá? Eu tenho aqui trabalhos comigo que eu utilizo. Nunca soltou o nozinho. Dá super certo e fica imperceptível na peça. Aqui, ó, 3 nozinhos. E corto. Ó, não corto tão rente, tá? E dou uma escondidinha aqui, ó. Tá vendo? Fica um acabamento imperceptível na peça. E aqui a gente finalizou o nosso hexágono. Ó. A gente dá as pontinhas. E olha que perfeitinho que fica o nosso trabalho. Agora eu vou ensinar vocês como que a gente mede eles e quando que a gente vai fazer para descobrir de quantos hexágonos a gente precisa para dar o comprimento da nossa peça. Amigas, a gente vai precisar desses materiais para a gente saber quantos hexágonos a gente vai precisar para o tamanho da nossa peça, tá? A gente vai fazer um tapete de 80 centímetros, mais ou menos, então a gente vai medir aqui para ver o tamanho que ficou o nosso hexágono e de quantos a gente vai precisar para o comprimento, tá? Vou começar aqui medindo a nossa peça e ficou com 20 centímetros exato, tá? Então, a gente vai colocar aqui, anotar, que o nosso hexágono ficou com 20 centímetros. Opa! Nosso hexágono ficou com 20 centímetros, tá? Então, para nossa conta, a gente precisa de pelo menos 80 centímetros de tapete, tá? Então, eu vou colocar aqui 80, que significa os 80 centímetros do tapete, dividido por 20 centímetros do hexágono que a gente acabou de medir. Então, a gente precisa de pelo menos 4 hexágonos para o nosso comprimento. E como ficaria esses hexágonos? Amigas, a forma que a gente vai colocar os nossos hexágonos, que a gente precisa de 4, é nesse comprimento aqui, tá? Então, a gente tem que contar da ponta até a outra, tá? Então, aqui, para um tapete de 80 centímetros, eu utilizei 4 hexágonos, tá? A gente não conta com os da laterais, porque o tapete tem esse molde aqui, ó. Então, se a gente contar daqui, o tapete vai ficar um pouquinho maior, que é esse espacinho aqui. Também tem outra forma de produzir esse tapete sem colocar essa ponta. Você coloca somente esse hexágono e 2 pontas, tá? Pode ser também. Nesse formato, vocês contam daqui pra frente, tá? A sua contagem serve daqui pra frente. Mas aqui a gente tá produzindo nesse modelo, então a nossa contagem do tapete é daqui até a outra ponta que é aqui, tá? Vou medir esse tapete aqui pra vocês verem com quantos centímetros ele fica. Falei pra vocês que não é uma conta exata, tá? Porque tem muita variação. Conforme a gente vai costurar, a nossa produção nunca é igual também. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês que o nosso tapete deu exatamente 74 centímetros, não chegou a 80. Então, eu gosto dessa variação de tamanho, eu gosto de 70 pra cima até 80 centímetros um tapetinho aqui. Então, pra mim tá perfeito esse tamanho. Ó, ficou de uma pontinha a outra. Então, tem a nossa costura também que conta, tem o nosso comprimento, também tem o comprimento dos hexágonos que nunca fica igual. Então, é sobre isso, sobre saber aqui mais ou menos com quantos centímetros vai ficar a nossa peça. Nunca é exato ao que a gente quer. Então, se você quer uma peça de 1,20 m, pode aí ficar com mais, ficar com menos, então tem essas variações. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer a junção aqui dos nossos hexágonos, como que a gente vai fazer a costura por trás, tá? É uma costura bem fácil, ó, fica uma costura imperceptível, tá? Então, vamos lá comigo aprender como que junta esses hexágonos e forma a nossa peça, forma o nosso tapetinho. Bom, amigas, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai saber quantos no total a gente vai precisar, tá? A gente precisa aqui 4 pro comprimento, certo? E nesses 4, a gente tem 3 pontas aqui que a gente precisa colocar. Então, assim, sempre quando a gente precisa de 4, a gente vai ter 3 pra colocar nas pontas, porque tem esses espaços aqui.
que a gente precisa preencher. Se a gente tiver 5 no comprimento, vão ser 4 nas laterais. É sempre um a menos, porque vai ficar esse espaço aqui, ó. E a gente não vai colocar um a mais, é sempre um a menos. Então, 4 no comprimento, 3 na lateral. 5 no comprimento, 4 na lateral, tá? Então, 4 no comprimento, 3 de um lado, 3 de outro. E aí, a gente faz a conta e sabe certinho de quantos a gente precisa. Se for 5 no comprimento, 5, 4 e 4 na lateral. De cada lado, 4, comprimento do meio, 5. 6, a mesma coisa. 6, 5, 5. 7, 6, 6. É sempre assim, sempre um a menos, pra gente preencher essas lacunas que a gente tem aqui, ó. Então, amigas, vai ficar o seguinte. A gente vai precisar de 4 no centro, 4 hexágonos no centro, certo? Mais 3 em uma lateral, mais 3 em uma lateral. Então, vai ser sempre assim. 4 no centro, 3, 3. 5 no centro, 4, 4. 6 no centro, 5, 5, tá? E aí, a gente faz a somatória e aí a gente sabe de quantos hexágonos a gente vai precisar no total da peça. E já tem a noção. Em relação a cores, vocês podem aí tá se jogando nas cores. Pode fazer ele todo colorido, pode fazer combinação de 3 cores, como eu fiz aqui. Vai dar de acordo com a peça de vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a junção dos nossos hexágonos. Eu tenho aqui, né, a quantidade pro nosso tapetinho menor. Separa aqui as cores que a gente vai precisar. E a nossa costura, a gente vai utilizar essa agulha aqui de tapeceiro, tá? Eu gosto de usar essa mais grossinha aqui, de ferrinho, mas se você tiver aquela de plástico, também é super útil. Coloquei aqui uma quantidade de linha e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a junção. Vou começar aqui pegando, né, montando aqui a base de como vai ficar. Então, a gente vai imitar sempre o mesmo do outro modelo, então todos vão ficar iguais. Então, vai ficar assim, ó, um cru no meio e cinzas do lado. Então, vai ficar assim o nosso tapete, o nosso início do nosso tapete. E pra fazer a costura, eu gosto sempre de deixar o acabamento da peça pra dentro da costura, tá? Então, não gosto de deixar essa parte aqui do acabamento aqui na ponta, por exemplo. Então, eu deixo aqui, ó, que eu já sei como vai ficar. Pego aqui a agulha e pra gente costurar, vai ser o seguinte, eu vou aproximar um pouquinho vocês pra ficar melhor de visualizar. Bom, amigas, vamos lá. A gente vai pegar bem aqui na nossa curva aqui, ó, onde tem 2 correntinhas pra gente iniciar a nossa costura, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, pela alcinha de trás, ó, lembrando que tá do avesso, tá? Então, a gente vai pegar aqui na primeira correntinha, pela alcinha de trás, e na primeira correntinha do nosso outro trabalho, na correntinha de trás também. A gente vai passar e deixar um tantinho de fio, tá? Agora, a gente vai, ó, ficando assim, ó. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar pela parte de trás também, pela correntinha de trás e pela correntinha de trás da próxima correntinha. E vamos passar. Aqui, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de dar um nozinho pra não soltar. E depois eu volto pra arrematar esse fio. E agora, eu faço novamente o mesmo processo. Passo por aqui, ó, por trás, de novo. E agora eu vou só passando por trás, ó. Passei por trás, agora eu vou pra próxima, trás das duas. E vou costurando, ó, por trás de cada correntinha. Vou pegando por trás, ó. E vai ficando assim, ó. Do outro lado,
trabalho vai ficando assim. Vocês percebem que não mostra a costura, tá vendo? Só aqui onde a gente parou, ó, se a gente puxar, ó, não mostra a costura. Então, fica uma costura imperceptível aos olhos de cima do trabalho. Então, só vai mostrar mesmo se a gente deixar ela frouxa. Mas até mesmo do avesso, ó, não dá pra perceber. Somente aqui, né, no cinza você vê uns pontinhos porque é uma cor mais escura. Mas isso é normal e tá do avesso, por isso mesmo a gente tem que pegar somente a correntinha de trás, pra não mostrar na frente também esses pontinhos. Mas é uma costura invisível, ela não mostra. Então, vamos continuar até a curvinha aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai encaixar o outro e continuar a nossa costura. Então, vamos continuar, ó, pegando sempre as de trás. Ó, chegamos então na nossa curva. Ó, chegamos aqui na nossa curva, já passamos na primeira correntinha. Agora a gente vai colocar mais uma peça aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente passou aqui na primeira, então a gente vai agora pegar aqui, ó, e passar na primeira daqui também, ó. Tem duas correntinhas, vamos pegar na primeira, por trás também, e vamos passar. Agora a gente vai voltar aqui, ó, nessa, na segunda e na segunda do chumbo. E vamos puxar, fechando aqui, ó, a pontinha, fica bem fechadinho. Agora a gente vai seguir o trabalho, só que na outra cor, ó. E vamos continuando, seguindo a costura, só que agora no cru. E vamos seguindo até a próxima curva. Chegando na próxima curva, eu continuo com vocês. Bom, amigas, chegamos aqui no último ponto. Aí a gente vai passar aqui, ó. Vamos pegar as correntinhas de trás do último ponto. Vamos passar a costura. Agora a gente vai ligar esse daqui no nosso trabalho. Como a gente vai fazer isso? A gente acabou de passar aqui. A gente vai voltar aqui, ó, para essa próxima correntinha que tem sozinha. A gente vai pegar ela, vai pegar a primeira aqui, ó, tá vendo que tem duas correntinhas, ó, tem uma e duas. A gente vai pegar a primeira, vamos puxar aqui o fio, já dá uma ligação. E vamos voltar na primeira daqui do cinza chumbo, do cinza mais escuro. Então, a gente passa aqui, ó, e ligamos as três correntinhas. Agora, a gente vai seguir o trabalho com os cinzas. Então, a gente vai pegar a segunda correntinha que tem sozinha do escuro e a segunda correntinha que tem sozinha do cinza mais claro. A gente puxa e dá uma apertadinha, porque dá uma afrouxadinha quando a gente vai juntar o meio. Então, a gente puxa e agora a gente vai seguir a costura ponto com ponto, tá? É muito importante prestar bastante atenção de ligar ponto com ponto para não ficar um trabalho torto, com a costura torta e acabar que a nossa costura não dá muito certo, o trabalho fica torto, fica costurado torto. Então, presta atenção se os pontos estão corretamente com o da seguinte peça, porque pode acontecer da gente pegar um ponto aqui que não é o mesmo ponto daqui. E aí, consequentemente, a peça fica assim, costurada torta, sabe? Então, não é isso que a gente quer. Então, bastante atenção nessa hora. Principalmente quando as peças forem escuras, que a gente não percebe, que a gente pula ponto, tá? Então, a gente pega aqui, ó, com bastante cuidado, pra não desfiar a peça. E vamos seguindo até o final. Quando chegar no final dessa costura, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai arrematar esse fio. Chegamos então no nosso último ponto aqui, ó, os últimos dois pontinhos da nossa ponta. A gente vai passar a costura nos dois. E agora a gente vai aqui, ó, na primeira correntinha
de cada trabalho. Finalizando, então, aqui a nossa carreira de ponto. Agora, a gente vai voltar. Eu gosto sempre de voltar um pouquinho pra arrematar esse fio, tá? Então, eu vou apenas, ó, finalizei aqui, vou voltar como se eu tivesse costura normal. Ó, volta aqui uns 3, 4 pontos pra gente arrematar no meio da peça e não na ponta, porque eu não gosto de deixar o arremate aqui na ponta e ficar mostrando. Gosto de deixar mais pro meio aqui que não mostra, ó. Então, eu vou andando aqui. Aqui já tá ótimo pra me deixar o meu arremate. Deixo aqui assim, ó. E agora eu vou pegar a ponta da agulha e vou passar por dentro aqui, ó. E puxo. Deixo bem firme assim. Agora eu posso cortar esse fio. E aqui vai ficar o nosso arremate. Pra arrematar, é a mesma coisa no crochê, tá? Eu distorço o fio. Separo aqui, ó. 3 fiozinhos pra cada lado. E com a agulha, passo por dentro do ponto, puxo e dou o nozinho. Agora a gente corta. E fica assim a nossa costura, ó. Bem firme, não solta. Imperceptível também, ó. Não mostra, tá vendo? E fica lindíssima, ó. Lindíssimo o nosso trabalho. Agora a gente vai arrematar essa ponta aqui, que a gente deixou. Lembrando que eu deixei aqui, ó, uns nozinhos. Mesma coisa, distorço. Mesmo que eu já tenha dado nozinho, eu gosto de dar mais um, por segurança. Puxei aqui pra frente, tá? Porque esse daqui é um pouquinho na ponta, então eu puxo o fio aqui um pouquinho pra frente. E dou os nozinhos. E dessa forma a gente faz a nossa costura. Agora a gente faz a costura por todo o trabalho, juntando cada peça aí e finaliza o nosso tapete, tá? Bom, amigas, e dessa forma fica a nossa costura, ó. Só mostra nesse lado mesmo e em algumas partes, ó, porque aqui só mostra nas partes que são mais claras, porque a gente costurou com um cinza mais escuro, mas do outro lado fica imperceptível, tá vendo? Não fica aquela costura mostrando. Fica lindíssimo o nosso trabalho. Um tapete super fácil de estar confeccionando. Muito gostoso de confeccionar também. Muito rápido. E econômico. Então, ficou assim. Então, se vocês gostaram do vídeo, meninas, curte, comenta, compartilha com as amigas aí, crocheteiras também, que vai gostar de estar confeccionando esse modelo. Se vocês confeccionarem, também me marca lá no Instagram, @girasol.charme.crochê. Vou gostar de ver vocês confeccionando esse modelo, saber também as cores que vocês estão fazendo aí, a combinação é bem legal quando vocês compartilham e me marcam, tá bom? Beijinhos e até o próximo tutorial.